Xiaomi 12T Pro. Esse daqui é um dos aparelhos mais avançados que a Xiaomi lançou em 2022. Sim, ele é um celular de 2022, mas ele ainda vale a pena em 2023. Então, vou falar detalhes sobre ele depois da vinheta. Ao longo de 2022 eu testei vários celulares da Xiaomi. E isso daí vocês já devem ter visto não só em vídeos, mas também em textos lá do canaltech.com.br. Eu preciso dizer que basicamente esse é o meu favorito até então. Seja pela qualidade fotográfica, pela construção em si e também pelas características a mais que ele possui. Mas eu vou falar tudo em detalhes porque vocês merecem e porque vocês vão deixar um like e se inscrever aqui no canal para que eu possa falar tudo que vocês querem saber. Senão, eu não vou falar nada. Não, aí não. Já deixou o like? É claro. Já se inscreveu? Sim. Bom, então agora eu vou continuar. Uhul! Esse daqui é um aparelho que foi desenvolvido pela Xiaomi para ser uma versão quase topo de linha, mas na verdade ele é um topo de linha, porque ele tem configurações para isso. Então, a gente tem aí um aparelho que traz uma traseira em Gorilla Glass 5, poderia ser Victus, que é um pouquinho mais resistente, mas eu tentei até ver se quebrava fácil e não quebra, então tá tudo certo, a proteção tá legal, mas poderia ser mais evoluída pelo custo que ele tem. Mas a Xiaomi pelo menos tem uma vantagem em relação a muitas empresas que fabricam celulares com a traseira em vidro. Eles fornecem a capinha do bichinho na caixa, que não é fácil de abrir porque é uma caixa muito grande, muito pesada, mas aqui ó, a capinha de TPU, uma capinha simples, mas que realmente ajuda a proteger o bichinho, pelo menos das pancadas do dia a dia. Não todas, mas protege. Bom, enfim, vou deixar ele aqui dentro da capa, porque vai que eu derrubo durante o vídeo, é melhor prevenir do que remediar. Já que eu abri a caixa, eu vou mostrar outra coisinha que esse celular tem, que eu gosto bastante. Quase fui traída pela película. Esse daqui é o carregador mais topzera da balada que eu já vi na vida. 120 watts. Isso basicamente faz com que o seu celular carregue em menos de meia hora. São, na verdade, menos de 25 minutos. Para ser mais exato, são 23 minutos que o celular carrega. E eu pensei, a Xiaomi tá exagerando. Não carrega tão rápido assim. Eu testei e carrega mesmo. Tomei na cara. Ainda bem que não foi do carregador, né? Foi só da moral mesmo, que eu achei que a Xiaomi não tinha e tem. Porque se esse carregador cair na minha cara, isso ia doer bastante. É verdade. Essa versão aqui é a versão que tem essa conexão que é achatadinha, que não é compatível com a maioria das tomadas que a gente tem no Brasil, porque é tudo de 3 pinos, aquele redondinho. Então o que acontece? Você tem que usar um adaptador na sua tomada. Mas se você escolher a versão com conector da Europa, na hora de você comprar, se comprar pelo AliExpress, inclusive no canaltechofertas.com.br, a gente tem link do AliExpress, então vocês podem comprar via importação e escolher a opção de carregador da Europa, que é a alternativa que é redondinha, então você não vai precisar de uma opção de Benjamin, que também é um nome muito utilizado em 1990, que vocês não sabem possivelmente, mas antigamente adaptador era chamado de Benjamin, pelo menos lá no Rio de Janeiro, não sei em São Paulo, Minas, enfim, em outros estados do país, mas eu conhecia como Benjamin porque eu sou uma pessoa muito idosa, apesar de não parecer. Produtos Ivone. Produtos Ivone. Então, se você não quer um Benjamin, você simplesmente vai lá e pega uma versão que é Europa e é redondinha, bonitinha, conectou na tomada, 23 minutos, 100% de carga no seu aparelho. Bom, uma vantagem desse aparelho em relação aos outros modelos da Xiaomi que a gente vê no mercado normalmente é que, por ele ser da linha 12, isso traz como vantagem a forma de desbloqueio da tela, porque apesar de não estar ativo nesse momento, a opção de segurança dele é de desbloqueio por digital sob a tela. Isso significa que você vai encostar na tela do seu aparelho e ele vai desbloquear.
Normalmente a gente vê muito os celulares da Xiaomi com o desbloqueio na lateral. Tem gente que não gosta, então ser sobre o display acaba sendo uma vantagem a mais que o Xiaomi 12T Pro entrega para você. Eu acho muita frescurite você querer um celular que tem aí uma leitura sobre a tela, mas enfim, tem gente que gosta, tem gente que usa, enfim, tá aí. Eu prefiro 1000 vezes o leitor facial porque é mais rápido, mais fácil, e quando ele não te identifica, ele faz assim, ó. Acho fofinho. Que lindo, cara! Bom, e já que eu citei a parte da tela, é uma tela AMOLED de 6,67 polegadas. É bastante coisa e para um celular da Xiaomi, no geral, me agrada bastante porque eu gosto de celulares com tela grande. Então, esse daqui realmente é uma tela muito grande e muito boa, porque a resolução dele é um pouquinho acima do Full HD Plus, é ali um quase Quad HD, praticamente, porque a proporção é um pouco diferente, então a resolução fica toda bagunçada, mas de qualquer maneira é um celular com uma ótima qualidade de visibilidade de conteúdo, e o AMOLED permite que você tenha aí uma fidelidade maior nas cores que você está visualizando na tela. E ele também tem a tecnologia Dolby Vision, então alinha isso com o painel AMOLED, acaba tendo ainda mais qualidade para você visualizar as coisas com maior fidelidade, então acaba sendo aí uma ótima opção ter um celular com essa qualidade de tela e, na minha opinião, realmente faz muito sentido isso no 12T Pro, porque ele realmente fica muito bom. Quando você está, por exemplo, jogando algum jogo que é muito colorido, tipo quando você consegue rodar um Fortnite da vida, porque nem sempre o Fortnite roda em celular da Xiaomi, mas quando você roda aí um LOLzinho, que é um pouquinho mais fácil de rodar no celular da Xiaomi, por exemplo, você tem aí uma visualização bem interessante dos ambientes, você consegue ver sombra, você consegue ver detalhes. Apesar de eu não entender muito do jogo, às vezes eu tento jogar, eu passo vergonha, mas eu gosto bastante do visual dele, então fica bem bonitinho mesmo de se ver. E como ele tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1, acaba sendo também uma vantagem pegar um jogo desse pesado para testar, porque você realmente tem aí uma experiência mais avançada, porque você consegue colocar a qualidade gráfica no máximo e ele não trava. E isso é ótimo, porque não existe nada pior do que você estar jogando na maior empolgação, aí o celular trava e você perde a partida, aí você passa vergonha, você perde na equipe e a equipe fica com raiva e... né, é isso. Não é legal, então se é para ser noob, que seja com a maior qualidade possível. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E essa versão desse aparelho é a versão que eu gosto, porque além dela ter um chipset bem legal, que é o mais avançado que eu já falei 200 vezes, ele também tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Vocês não sabem como isso me alivia a alma, ver uma marca colocar 256 GB de armazenamento no celular, porque eu sou uma pessoa muito espaçosa, diria até que eu sou uma acumuladora compulsiva de dados, então eu tenho aí 256 GB para usar. Eu fico feliz, eu fico contente, fico sorridente. O que mais me deixa triste nesse contexto inteiro é que essa quantidade de armazenamento é limitada, porque você não tem a opção de você colocar um cartão de memória micro SD nesse celular, então você ainda não vai ter mais espaço disponível para usos futuros. Aquele espaço que você tem ali já é mais do que suficiente, que bom, mas poderia ter mais, né? Eu sou uma pessoa exagerada, então quanto mais espaço, melhor, mas 256 GB eu acho que vai atender aí boa parte da população normal. No caso, não a mim, mas atende a maioria sim. E a maior vantagem que a Xiaomi poderia dar para o usuário está presente nesse celular, que é uma versão atualizada da interface, que essa daqui é a MIUI 13 baseada no Android 12 ainda. Eu espero que atualize em breve para o Android 13, porque, enfim, já está todo mundo atualizando para o Android 13 e a Xiaomi ainda não atualizou os celulares, mesmo o topo de linha. Tá demorando, mas eu espero que realmente em breve a Xiaomi atualize, porque esse celular que merece a versão mais recente do sistema em conjunto com a interface mais atualizada. Aí fica 13, fica tudo certo. Mas aqui a gente tem interface com uma versão e o sistema com outro, mas isso não impede que a sua usabilidade seja agradável, porque uma das maiores vantagens da MIUI 13 é a quase extinção, digo quase porque ainda tem aquele cadinho de resto, aquela raspa da panela esquisita, inesperada, insuportável, de anúncios que a Xiaomi estava enfiando a rodo nos celulares quando estava ali na MIUI 12, 12.5, e na 13 não tá tanto, então tá mais tolerável utilizar esse aparelho com a interface da Xiaomi. Estou começando a voltar a ficar feliz
em ter um celular da Xiaomi nas mãos, porque realmente me irritava, realmente me estressava, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de usar celulares de diversas marcas para saber qual é a experiência que a galera tá tendo. Quando eu pegava qualquer celular da Xiaomi, eu me irritava profundamente com a MIUI cheia de anúncios. É chato, cara. Não dá. Aí, antigamente, a justificativa era que era uma forma da Xiaomi ganhar um pouco mais de dinheiro, porque os celulares eram mais baratos, então, para se manter no custo-benefício, eles encontravam outras fontes de renda. Só que a Xiaomi, hoje em dia, é uma das maiores fabricantes do mercado, então não fazia o menor sentido eles manterem isso como uma forma adicional de renda, sendo que era mais por ganância do que por necessidade real, pelo menos nos dias atuais. De qualquer forma, isso foi corrigido, tô feliz, tô contente e usando felizmente a MIUI 13. Então, se você tiver aí disponível a atualização da MIUI 12.5 para 13, atualiza, por favor, se ajuda. E já na parte de câmeras, esse daqui é um dos aparelhos mais felizes e complicados ao mesmo tempo nessa questão. Ele tem na câmera principal 200 megapixels. Sim, esse daqui, se eu não me engano, é um dos poucos celulares do mercado que é vendido aqui no Brasil, mesmo que via importação ou por aí outras fontes varejistas que vocês têm acessos. É um dos poucos aparelhos que é vendido com 200 megapixels na câmera principal. Então a gente tem aí a maior resolução até então em fotografia mobile, e realmente nesse aparelho da Xiaomi, no 12T Pro, é muito boa. Eu gosto da câmera traseira dele. Esses 200 megapixels realmente tem uma ótima resolução. Acredito que, pelo que eu vi, tem uma nitidez ali quase bem próxima do que a gente tem no Edge 30 Ultra da Motorola. Então a gente tem aí basicamente sensores de marcas distintas, mas que fazem um trabalho bom. Então, bom não, diria ótimo até. Então a gente realmente se agrada quando vê uma empresa mandar tão bem assim em um celular. Eu sei que é topo de linha, né? Mas a Xiaomi ramelou tanto em 2022 que... Então eu fiquei com o pé atrás quando fui testar aqui o 12T Pro. Mas quando eu vi a câmera, acertaram nisso também. E para modo noturno é uma ótima câmera, mas a câmera ultra wide, no entanto, não é das melhores. Além dela ter uma resolução de 8 megapixels, que já limita bastante a experiência de uso, porque, querendo ou não, um sensor de 8 megapixels, por mais trabalhoso que seja o desenvolvimento da inteligência artificial e todo o software do celular para entregar uma boa qualidade, ainda tem as suas limitações, porque é um sensor limitado em quantidade de megapixels também. Então, a gente tem aí um sensor que ele fica bem granulado para fotos em modo ultra wide, que é grande angular, tanto para imagens diurnas quanto noturnas. É bem complicado, então é um ponto negativo que tem nesse aparelho e que eu quero frisar bastante com vocês. Se vocês gostam de fotos em modo ultra grande angular, talvez esse celularzinho não seja uma opção que vai te agradar tanto nesse quesito. Recomendo mais que você tome uma certa distância, utilize o sensor principal de 200 megapixels, que você vai ter uma resolução altíssima, uma qualidade de fotos ótima. Você também vai se livrar um pouquinho desse problema, apesar de perder aquela parte de angulação de 123 graus presente na câmera ultra wide. Enfim, alternativas que você pode utilizar para tentar escapar dessa falta de nitidez que essa câmera aí oferece em relação à principal, que é tipo uma câmera muito boa, uma câmera E agora a gente vai falar de uma câmera que me surpreendeu, que é a que faz o modo macro. Apesar de ser um sensor de 2 megapixels, essa versão utilizada no 12T Pro é bem semelhante à que eu vi no Xiaomi 11T, que é lá de 2021, um baita celular que eu elogiei muito quando eu fiz a análise em texto, porque era um sensor de 5 megapixels e que entregava uma resolução bem próxima, não igual, nem melhor, mas bem próxima do que tinha no iPhone 13 Pro, que também estava chegando aí com o modo macro na época. Então, era realmente um baita celular, e quando eu vi a câmera de 2 megapixels desse daqui, eu pensei, vai dar ruim, eles vão fazer um downgrade, mas na verdade, esse celular, o sensor de 2 megapixels conseguia ter uma resolução tão boa quanto o de 5 megapixels presente lá no Xiaomi 11T. Então, consequentemente, eu conseguia ter aí resultados fotográficos bem interessantes, e
recomendo a vocês nesse quesito. Por isso que eu disse que é uma câmera ótima, uma câmera e uma câmera legal, porque realmente surpreendeu esses 2 megapixels do Xiaomi 12T Pro. Bom, e câmera frontal a gente sabe que é um dos grandes pontos negativos da maioria dos celulares da Xiaomi. No 12T Pro não foi diferente, infelizmente. Apesar dele conseguir acertar bem os tons de pele, o que é um avanço em relação a outros celulares da Xiaomi, que deixava aquele tom um pouquinho mais amarelado e tudo mais, por conta de ser um celular focado no público oriental, esse daqui, na verdade, ele peca pela falta de detalhes. É basicamente isso. Quando você vai tirar a foto, você tem ali um bom nível de cores, o HDR é bem equilibrado. Quando você ativa o modo de inteligência artificial, você consegue ter resultados ainda melhores, mas falta detalhe, falta nitidez. Mesmo desativando o modo de embelezamento, deixa tudo zerado, pelo amor de Deus, ele fica muito, ainda faltando aquela pitadinha, sabe? Não vai ainda, mas é um celular que tem uma câmera frontal legal, mas que poderia ser melhor realmente, e principalmente a gente comparando em relação a outros modelos que até intermediários que possuem ótimas câmeras frontais. E se a gente for levar em consideração o preço, a câmera dele frontal deveria ser melhor. E sem contar que, assim como quase todos os aparelhos da Xiaomi que eu já vi na vida e lançados em 2022, não possui filmagem em 4K na câmera frontal. Então é um grande ponto negativo para um aparelho que é comercializado como topo de linha, mas não entrega todas as configurações de um flagship. Então a gente fica aí carente de um pouco mais de cuidado da Xiaomi em relação a essa questão de dar mais opções de configuração de filmagem e também de melhorar a resolução para a câmera frontal, que a gente sabe que hoje em dia, na maioria dos usuários, usam mais do que a própria câmera traseira. Apesar de a câmera traseira ser ótima, a gente queria ter uma opção melhor aí na câmera frontal também. Assim como outros aparelhos da Xiaomi, esse daqui também tem saída dupla de som. E nisso a gente tem um formato de reprodução em estéreo, mas o destaque é isso daqui, ó. Ele tem a assinatura Harman Kardon, então a gente tem aí a garantia de ter uma qualidade de som melhor, mas que na prática a gente sabe que tem as limitações, porque o corpo do celular é pequeno, então por mais que a gente tente ter um pouco mais de grave, o corpo do aparelho não vai conseguir propagar da forma correta o som, mas a gente sabe que existem celulares piores nesse sentido. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de grave sim no celular, porque eu gosto dessa tonalidade um pouco mais baixa, mas enfim, limitações. É uma ótima qualidade sonora, admito, realmente recomendo nesse sentido, realmente faz muito sentido a Xiaomi ter colocado essa configuração de áudio, mas assim, poderia ter caprichado um pouquinho mais no grave. O médio e agudo tá ali legal, tá equilibrado, não estoura quando você coloca no volume máximo. Isso é muito bom, porque mesmo a gente não utilizando muito o alto-falante, ter um celular que tem ali a opção de você colocar no máximo e não parecer que tem alguém gritando no seu ouvido de maneira esquisita, estilo MC Melody, já é ótimo. Mas de qualquer maneira, ainda assim, é um celular que tem aí uma qualidade de áudio bem legal. Não recomendo muito você utilizar o alto-falante, porque incomoda quem está ao seu redor, mas se você quiser, tem essa opção agradavelmente funcionando no 12T Pro. E já em relação à parte de bateria, eu já falei do carregador, aquele tramboco lindo, maravilhoso, que você taca numa pessoa, você mata. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Por favor, não taque ninguém. A gente tem aí 120 watts de potência para carregar o celular ali. A Xiaomi diz por menos de 20 minutos, mas a gente sabe que é 23 minutos, então a gente tem aí um tempo bem baixo para carregar o celular, comparando com outros aparelhos que vocês ficavam 3, 4 horas só para carregar e a bateria não durava nem um dia. Mas esse daqui, 23 minutos ali, você carrega, aí depois você utiliza aí por boa parte do seu dia e bota de novo na tomada ali antes de dormir, ou quem sabe até no outro dia, dependendo do seu tipo de uso. No meu caso, eu consegui utilizar ele durante o dia inteiro com uma carga, mas assim, eu usava de forma bem híbrida. Eu acessava a rede social, mexia na câmera, jogava um pouquinho, para fazer aquele uso mais versátil, né? Então, eu consegui administrar bem a bateria dele. É claro que quem utiliza só para jogar vai ter uma queda na autonomia,
Quem utiliza mais para redes sociais vai ter uma autonomia melhor, e quem utiliza mais na parte de câmeras, principalmente se for filmagem, também vai ter uma queda aí na autonomia, porque a resolução maior da câmera também permite que você tenha um tempo menor de uso da bateria do seu celular, porque consome mais, né? É inevitável. Bom, a gente sabe que as configurações desse celular são ótimas e que existem muitas alternativas aqui no Brasil que podem bater de frente com ele, principalmente na parte fotográfica. Mas a gente também sabe que essas alternativas são muito mais caras do que o Xiaomi 12T Pro. Por exemplo, o Galaxy S22 Plus tem uma média de preço ali acima de R$5.000. Mesmo com o lançamento do S23 chegando, ou quem sabe aí já foi lançado, não sei, de repente. Bom, mesmo com a chegada do S23, a gente sabe que o S22 Plus vai se manter com um preço um pouquinho mais alto, porque é um topo de linha. Então, a gente sabe que, comparando com esse aparelho, ele acaba perdendo em custo-benefício, porque a resolução da câmera principal dele é um pouquinho menor, apesar da nitidez ser bem equivalente, mas o preço dele para isso é um pouquinho maior, então acaba não fazendo sentido, mesmo sendo um celular da Samsung, que é uma marca que a galera conhece mais, que tem uma abertura maior para você ter mais garantia aqui no país, mas de qualquer maneira ainda é um celular caro, porque é um celular topo de linha, assim como esse, mas é muito mais caro do que ele. E também outra alternativa é o Motorola Edge 30 Ultra, que é uma versão aí que a gente já fez análise aqui no canal, muito boa, que realmente foi um avanço esperado e que criou ótimas expectativas para quem gosta de celulares da Motorola. Só que assim como o S22 Plus, ele é um aparelho ainda muito caro, que é um modelo que foi lançado a mais de R$6.000, então comparando com o Xiaomi 12T Pro, ele ainda fica muito caro. E eu vou explicar por quê. Atualmente, o Xiaomi 12T Pro pode ser encontrado na faixa dos R$4.200, R$4.500, que é um valor que a gente não vê com frequência aí entre aparelhos topo de linha, principalmente com as configurações que ele tem. Então, considerando todo o conjunto fotográfico, todas as configurações, a resolução da tela e até mesmo o material utilizado nele e o carregador de 120 watts, realmente é uma ótima opção. Mas antes de finalizar esse vídeo, só uma dica. Se você vai recarregar o seu celular com a opção de carregador de 120 watts, você precisa ficar atento, porque tem uma configuração da Xiaomi que não permite que você carregue 120 watts sem desativá-la. Deixa eu colocar aqui na opção para vocês verem. Aqui em configurações vai até a parte de deixa eu ver aqui, bateria, e aqui na bateria você vai ter a opção de acelerar a velocidade de carregamento. Normalmente a Xiaomi manda desativar essa opção porque ela pode comprometer a saúde da bateria, mas se você não mantém isso ativado, você não usa a potência máxima do carregador. Então, dito isso, ativem a opção de aceleração de carregamento, pelo menos quando você for recarregar ali durante o dia, que você está precisando com muita urgência, mas não faz isso sempre, porque se a Xiaomi não recomenda, é melhor evitar, porque a gente sabe que acionar a garantia é um pouquinho mais difícil, pelo menos para quem não compra diretamente no site da Xiaomi aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a saberem mais sobre esse celular Xiaomi 12T Pro. E claro, não se esqueça, canaltechofertas.com.br tem link de ofertas desse celular e de outros modelos da Xiaomi e também das concorrentes que eu citei aqui, da Samsung, Motorola, enfim. Só acessar, link na descrição, e no próximo vídeo a gente se vê. Tchau, tchau!